Eu sou Nayara Cortez. E eu sou o Will Brandão. E esse é mais um episódio do podcast Empresa Exponencial. O podcast que te ajuda na construção de uma empresa que bate metas de forma contínua através da gestão bem feita. É isso aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a temática de BPO financeiro. É uma solução para pequenas e médias empresas que querem ter seu financeiro bem organizado e querem ter uma visão mais ampla, né, sobre os números da empresa de uma forma prática também. Então a gente trouxe essa temática aqui principalmente para donos de empresas que têm uma empresa que não tem controle financeiro, né? Que é o dono, é o principal responsável por tocar essa área dentro do negócio. Às vezes não tem todas as competências necessárias para executar o processo do começo ao fim. É uma empresa que vende bem, mas que nunca tem dinheiro no final do mês. Ou então o dono do negócio ele nunca tem tempo para focar na estratégia. Fica sempre, né, ali no operacional e não consegue pensar no futuro da empresa. Só apaga incêndio. Mesmo bombeiro, só vive apagando incêndio. E assim já não. Ou então o dono que não tem clareza sobre os números da sua empresa. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o que é BPO financeiro, para que serve, como pode funcionar esse serviço dentro da sua empresa, se funciona para a sua empresa, acompanha essa conversa que a gente vai ter aqui agora. Vamos explicar para vocês tudo direitinho. E no final do vídeo, vocês fiquem aí e acompanhem que vai ter uma dica, tem um bônus para quem chegar ali no final. É isso aí, bora lá falar do famoso BPO financeiro, né, que vem ganhando popularidade aí nos últimos anos. O que é esse tal de BPO, né, Nai? BPO, né, que eu falo que é uma sigla sofisticada para a famosa terceirização, né? Na verdade, assim, o BPO, ele é um termo em inglês, significa Business Process Outsourcing, que realmente é uma sigla que significa terceirização de processos do negócio, tá? E o que são processos do negócio? Pensa num processo, você empresário, pensa num processo da sua empresa, né? Um processo financeiro, um processo comercial, um processo do marketing, da tua operação. Pensa num processo. Esse processo você pode terceirizar para uma outra empresa realizá-lo, né? Dessa forma, de repente, você não precisa ter uma estrutura interna para realizar esse processo. Isso é um BPO. Quando você terceiriza, eu falo que eu converso muito com agências, né? É um tipo de cliente que a gente atende bastante lá na Valorize também. E eu converso bastante, tenho amigos também que têm agências. E eles, na verdade, desconhecem às vezes o termo BPO, mas mal eles sabem que são BPO, agências de marketing, né? São BPOs, são empresas que executam um processo de marketing para os clientes dele de forma terceirizada. É a mesma coisa com o BPO financeiro. Então, às vezes uma empresa que não tem a possibilidade ou não deseja criar uma estrutura interna para fazer os processos financeiros, ou como você comentou, né? Às vezes o dono quer fazer, mas não tem tempo, não tem habilidade, não tem competência para fazer, ele pode terceirizar isso e ter uma solução, de repente, pronta para implementar na empresa dele e começar a gerar resultados. Legal, Will, mas assim, BPO financeiro, ele é um sistema, é uma consultoria, o que é, assim, de forma mais prática? Legal, né? O BPO, ele pode envolver sistema, ele pode envolver a consultoria, mas o que ele é na prática é um serviço de apoio operacional para a área financeira. Então a gente já comentou algumas vezes aqui em outros episódios, a gente sempre está falando sobre o processo financeiro que precisa se ter na empresa no dia a dia, né? Então você precisa ter processos ali de conciliação, de contas a pagar, contas a receber, coisas que precisam ser executadas na tua empresa relacionadas a financeiro e que muitas vezes não é feito. Você passando isso numa empresa, ela pode executar exatamente esse processo. Então, é um apoio do processo operacional, né? Algumas empresas chamam de back-office, né? Uma área de back-office, alguma coisa nesse sentido. E ele pode sim, pode ou não ter um serviço de consultoria embutido, né? Claro que é interessante sempre pensar nessa possibilidade, porque você ganha, além, né, de ter esse serviço operacional, essa mão de obra que você se livra de fazer ou de ter alguém fazendo, você consegue também ganhar um know-how técnico, vamos dizer assim, né? Já apontando algumas vantagens de ter um BPO, especialmente esses que têm uma abordagem também consultiva dentro da sua metodologia. Bacana. Eu queria entender um pouquinho mais, Will, assim, qual que é a vantagem, né? Quais são as principais vantagens que a pequena ou média empresa ela pode ter no momento que ela opta por ter um BPO financeiro no seu negócio, ao invés de contratar um funcionário para a área, para tocar isso, um funcionário interno. Qual que é a vantagem aí do BPO financeiro nesse cenário? Eu diria que
assim, de uma forma geral, a gente fala de 3 vantagens, né? Acredito que existem 3 vantagens. Para tudo existe vantagem e desvantagem. A gente tem que ser bem honesto também com quem está ouvindo a gente, né? A vantagem, eu acredito, do BPO financeiro é, primeiro, né? Uma vantagem financeira, de fato, porque a gente sabe o custo que é ter um funcionário. Então, às vezes, uma pequena empresa não consegue ter uma equipe toda. Imagina você ter um analista, né, pelo menos um profissional de um bom nível técnico que vai conseguir chegar e resolver, de fato, o problema. Ele custa para a empresa. Além do salário dele, você tem benefícios que você deve pagar mensalmente, você tem que provisionar lá a férias, 13º, todos os encargos trabalhistas, FGTS, INSS, tudo aquilo que a gente já sabe que precisa ser pago. E ainda corre, né? Aí tem um outro ganho, talvez, que seja a redução de riscos da empresa, porque chega no momento, às vezes, de saída do funcionário, ainda corre o risco de ter um processo trabalhista, né? Então, vamos dizer assim, que a primeira vantagem seria esse menor valor financeiro, custo financeiro com aquele profissional. Também existe também um ganho, uma redução de risco, como eu falei, tanto trabalhista quanto de erros, eventualmente, porque quando você tem um colaborador interno, se ele errou, quem paga normalmente por esse erro é a empresa que contratou, né? Então, se houve ali uma desinformação, se houve uma falha de comunicação, houve um vacilo, um dígito foi colocado errado na hora de registrar um pagamento, houve um erro, se esqueceu de fazer o pagamento, houve um erro, prejuízo para a empresa, certo? Porém, quando você contrata um BPO, você também está delegando riscos, delegando responsabilidades. E aí, caso ocorra um erro com esse contratado, né, com essa empresa terceirizada, por conta deles, é claro que existe essa assunção de risco, qual a própria BPO vai ter que arcar, né? Então, na verdade, existe uma enorme redução de risco, tanto do ponto de vista trabalhista, quanto dessa questão operacional mesmo, de processo de erros, etc., que pode acontecer. A gente sabe que acontece, né? Eu colocaria também como uma terceira vantagem, que é a competência técnica. A gente, enfim, né, acaba lidando com muitas empresas, já viu um pouquinho de tudo, a gente vê pessoas em cargos que não deveriam estar, ou pessoas que não estão preparadas para assumir, por exemplo, uma área financeira de uma empresa. Você imagina você contratar um estagiário, de repente um nível mais básico aí de função, um assistente, ou até às vezes algum analista, né, que não tem experiência, ele nunca de fato atuou executando ponta a ponta de um financeiro, às vezes ele teve uma experiência focada numa área dentro de uma grande empresa, e de repente ele é contratado para fazer ponta a ponta, para cuidar do financeiro da empresa, né? E às vezes ele não tem a maturidade para isso, ele não tem às vezes a competência de fato para isso. A faculdade às vezes não preparou, porque realmente não prepara de forma prática. A faculdade dá teoria, pode dar uma boa faculdade, ainda dá uma boa teoria, né, e uma boa visão sobre como a coisa deve ser feita. E tem a maior parte das faculdades que nem isso muito bem ensinam. E aí você pega um colaborador que foi formado nesse meio que a gente está falando aqui, né, e que não tem realmente aquela competência, aquela habilidade, não tem aquela experiência para executar, provavelmente você vai contratar gato pro lebre aí, porque você vai ter alguém que vai de repente, te dar paz de espírito inicialmente, porque você agora tem alguém executando, mas que na prática talvez não vai te entregar aquilo que você gostaria, né? Sem contar, Will, que assim, financeiro não é só lidar com os números do negócio, simplesmente pagar e receber. Acho que o financeiro ele vai além, ele tem a ver com a estratégia do negócio. Ele anda muito casado, né? Isso é que a gente fala muito, né, Nay? A gente pega muito nesse ponto, porque às vezes até a gente ouve o que é financeiro, a gente pergunta, eu sempre pergunto, né, para pessoas que chegam para ou querer contratar nosso serviço, eu pergunto, o que é gestão financeira? Muitos respondem, é pagar a conta em dia, é receber em dia, né, receber certinho. Sim, faz parte, isso faz parte do processo financeiro, mas gestão financeira tem que ser vista como algo muito maior. A gente já cansou de falar aqui que é uma área, né, que tem uma base de dados muito ricas para ser apresentada para os donos do negócio tomarem boas decisões. Sim. Então, se você não pega o financeiro e entende a possibilidade de vincular os dados financeiros com a área estratégica da empresa, você está perdendo uma enorme chance realmente de melhorar o seu negócio, de mudar o patamar da sua empresa. E, de fato, a gestão financeira tem que ser lidada com essa mentalidade, de ser algo que, claro, o processo é importante, mas que tem que entregar algo a mais, tem que estar alinhado com o objetivo da empresa de uma forma geral. Legal, o financeiro ajuda a direcionar
as ações, né, os projetos da empresa como um todo, e a empresa, executando suas ações, seus projetos, ajuda a direcionar os bons resultados do financeiro. Então, uma troca aí que existe sempre. Sim, e claro, né, você pega uma empresa, às vezes o próprio empresário, ele é um cara muito técnico naquilo que ele vende, naquilo que ele entrega, ele atende os clientes de forma, de uma maneira muito legal. Só que, cara, ele não foi treinado, ele não tem essa experiência, esse conhecimento técnico, financeiro, administrativo. Como é que você vai pegar e colocar uma responsabilidade dessa pro próprio dono, que às vezes não consegue? E claro, ele pode se desenvolver, deve se desenvolver, sim, deve se desenvolver, mas talvez ele nunca vai chegar no estágio de alguém que é especializado naquilo, que estudou por muitos anos, que sabe exatamente o que colocar no dia a dia do negócio, né? Então, ele acaba tendo uma perda de eficiência ali, porque ele está pegando o tempo dele, colocando para executar no dia a dia uma parte que ele poderia colocar uma outra pessoa que fosse mais especializada, ou uma outra empresa, nesse caso do BPO. Bom, e legal, né? Dentro do que você estava falando, acho que tem diferentes situações e momentos de empresas também, né? Tem empresa que precisa que o funcionário chegue já fazendo, o funcionário ou uma empresa já especializada, né? Precisa de alguém que chegue fazendo, não tem tempo para aprender. Em outras situações... chega para resolver. Exato, chega já resolvendo e fazendo rápido. Tem empresa que está num estágio que demanda isso. Sim. E tem outras empresas que têm um prazo aí mais longo, que dá para ensinar alguém, que dá para esperar alguém aprender, desenvolver. Então, acho que existem essas duas diferenças aí, importantes de serem lembradas. A gente sabe, por exemplo, que um colaborador, ele demanda ali um tempo de aprendizado da empresa, demanda um treinamento, uma supervisão, vai se demandar, inclusive, a supervisão que ela vai acontecer continuamente. Então, o dono da empresa contrata o colaborador e ele não pode simplesmente delegar todas as funções para o colaborador e esquecer que aquele colaborador tem que ter entregas e tem que ter um acompanhamento e desenvolvimento também. Porque senão o negócio acaba não evoluindo. E aí, por exemplo, você trazendo uma empresa que já tem um processo validado, já sabe exatamente as perguntas que devem ser feitas, os processos que devem ser alinhados, ela chega com a solução para resolver, né? Por mais que você tenha ali algum tempo de implantação daquilo, que entre 15 e 30 dias, depois também você já está livre, você já delegou a responsabilidade e você não precisa ter essa supervisão. Você vai eventualmente fazer controle através de indicadores, através de reportes que o BPO vai entregar para você, sendo sócio do negócio, né? Então existe também essa questão de agilidade para implementação. Tem a desvantagem também, nem tudo são flores, né? Qual que é uma desvantagem? Tem muito empresário, cara, que gosta de ter alguém do lado. Sim. Que quer ter alguém na sua mesa da frente para perguntar alguma coisa quando precisa, para ficar em cima. Isso pode ser considerado uma desvantagem para o BPO, mas também pode ser considerado uma vantagem, porque tem muito empresário que acaba microgerenciando quando tem alguém do lado. E o fato dele não ter alguém do lado, ter terceirizado essa responsabilidade, ele não vai ter condições de fazer um microgerenciamento, o que na verdade otimiza ainda mais o tempo dele. A produtividade. Mas sim, isso é uma questão que tem que ser avaliada. Se de repente a empresa precisa ter alguém do lado o tempo inteiro, fazendo esse acompanhamento, discutindo alguma coisa o tempo inteirinho, vai ter que ter um financeiro do seu lado mesmo, interno, porque o BPO provavelmente não vai conseguir entregar isso. Porque o BPO ele é um trabalho de escala, né? Ele busca executar um serviço de excelência por um custo menor do que um funcionário júnior, por exemplo. Então, é claro, você vai ter que ter ali um equilíbrio dessa situação. Aí vai o que hoje que é mais interessante, o que é prioritário para o empresário para poder escolher, nesse caso, entre um BPO financeiro ou não. Legal, Will. E tem algum sinal, assim, que mostra para o empresário que a empresa dele está precisando urgentemente contratar um BPO financeiro? Tem alguma coisa, assim, que sinaliza, assim, ó, red flag aqui, né? Tá a bandeirinha piscando, você tá precisando logo de um BPO? Tem, eu acredito que tem alguns sinais, sim. Na Valorize, a gente treinado para analisar esses sinais, né? Quando a gente conversa com pessoas interessadas em fazer um BPO, a gente sempre vai analisar esses sinais para ver se de fato é o momento, tá? Eu acredito assim que existem sinais que são muito claros para a gente. O primeiro deles, né? Você tem, por exemplo, um funcionário, mas você não consegue ter visão dos números do seu negócio de forma clara. Né? Ou seja, aquele funcionário não está te entregando essa parte técnica ou mais estratégica de forma eficaz. E no caso,
ele só está, às vezes, fazendo o processo operacional de dia a dia, que ok, é importante, mas que ele precisa estar vinculado com essa coisa maior que a gente diz aí, que é a gestão financeira, né? Então, se você tem um colaborador, mas está sentindo dificuldade, ou mesmo você executa, né, o processo financeiro e não consegue ter uma visão no final do mês dos resultados, não consegue ter uma previsão de fluxo de caixa, não consegue trabalhar seus indicadores ali, preciso tomar uma decisão de investimento ou não investimento. E eu preciso ter um número para saber se eu posso ou não posso. E você não tem isso de forma clara, de forma rápida, provavelmente você precisa de um BPO nessa situação. Né? Uma outra questão, por exemplo, você hoje não tem um Prolabore definido, você não consegue ter uma frequência de retiradas do seu Prolabore. Né? Isso porque provavelmente seu controle financeiro ou seu descontrole financeiro, né? Por conta do descontrole financeiro da empresa. E aí o BPO ele é importante porque ele vai buscar em formas desse processo acontecer de uma forma mais organizada. Então, às vezes é o momento, por exemplo, na implantação de um BPO financeiro, de você já discutir isso com quem está fazendo a implantação do serviço com você, e vocês já vão traçar uma estratégia para você passar a ter um Prolabore definido, porque isso impacta, inclusive, na previsão de fluxo de caixa da empresa. Como a gente falou no episódio sobre Prolabore, né? Então, existe sim esse sinal, né, de descontrole aí que é importante e, de repente, o BPO financeiro pode ajudar. Né? Outras situações, por exemplo, de saúde financeira mesmo da empresa, ou a empresa, por exemplo, paga com atraso fornecedores. Às vezes até tem caixa, né? Às vezes tem caixa. Fica segurando. Ou esquece de pagar. Esquece. Porque simplesmente não está controlando aquilo. Não está fazendo o controle, né? Então deixou o boleto no banco do carro. Cara, já vi isso acontecer. Fornecedor e funcionário. Funcionário é mais difícil porque o funcionário manda mensagem, né? Fica em cima. É muito mais difícil. Mas assim, eu já vi, sem brincadeira, né? Já vi empresas com faturamento de 300 mil por mês. Que eu fui na empresa. O cara foi pegar os boletos no banco de trás do carro. Meu Deus. Não, é mentira. A gente pediu as informações e ele falou, tá no meu carro. Tá com uma pilha de boleto, assim, toma, faz o meu BPO. Qual é a chance desse cara pagar um boleto do fornecedor em dia? Né? Às vezes ele tem caixa, mas não tá pagando porque passou batido e esqueceu, né? Não tem controle de fato. Ou então, né, às vezes ele realmente não tem caixa, tá se endividando muito e não sabe por quê, exatamente porque falta aquela parte mais analítica do negócio, entender os indicadores demonstrativos. Então, são sinais de que provavelmente você precisa sim de uma ajuda, aí ou você vai buscar uma equipe, talvez profissionais mais sêniores, uma espécie de gestor dentro da sua empresa, ou você vai buscar um BPO financeiro que também vai te ajudar, talvez com toda essa estrutura de uma forma até mais rápida. Bom, primeiro a profissionalização do controle, né? Porque, como a gente comentou, os processos nem sempre são muito bem estabelecidos quando você tem alguém interno, o próprio dono executa. Então, quando você tem um BPO, aquele controle diário que precisa ser feito, ele já vai vir pronto para ser implementado. Então, você ganha profissionalização. Quando você ganha profissionalização, a gente está falando de ter um controle, basicamente, à prova de riscos, né? Porque é isso que precisa ser feito quando a gente está falando de finanças, que é uma coisa tão sensível dentro de uma empresa. Então, você ganha isso. Outra coisa que o sócio ganha, principalmente é uma vantagem para os sócios, é a otimização de tempo, porque ele deixa de ter que fazer, se é ele que faz, ou deixa de ter que supervisionar e orientar um colaborador, se é o colaborador que faz, para cuidar de outras atividades dentro da empresa. Principalmente da estratégia, né? Especialmente da estratégia, né? Então é interessante que ele ganha tempo. A gente fala que o processo financeiro ideal, o sócio ele só participa de 3 minutos ao longo do dia, que é pegando o celular e aprovando o pagamento. Já com tudo registrado, já com tudo conciliado, já com tudo certinho dentro do processo. Basicamente ele entendeu, ele recebe um reporte do que ele precisa aprovar e chega lá no aplicativo do banco e aprova. Então olha o tempo que ele às vezes ganha com uma simples mudança, né, de forma com que o financeiro atua dentro do negócio. E essa hora, né, principalmente essa 1, 2, 3, 4, 5 horas que ele ganha, que ele deveria se dedicar ao financeiro e ele consegue ganhar, na verdade, ele pode, por exemplo, pegar a hora dele e gastar onde ele é mais eficiente, como você falou, olhando a estratégia do negócio, olhando outras atividades dentro da empresa que ele pode gerar mais retorno. Normalmente o sócio, ele é o cara que tem
o custo hora é mais caro dentro da empresa. Exatamente. O dono do negócio normalmente é o cara que recebe melhor dentro da empresa. Se ele pega a hora dele para fazer algo que ele nem é tão eficiente, ele está desperdiçando recursos da própria empresa. Exatamente. E quando a gente fala que a empresa precisa buscar eficiência, precisa ter retorno de lucro, quando ele faz isso, ele está, na verdade, diminuindo a margem dele. Então é importante, cada bunda está na correta cadeira, vamos dizer assim. Cada bunda, né? Não, acho que é importante cada chapéuzinho tá na cabeça correta, gente. Tá bom, ela foi mais delicada. Vamos lá, né? E ele também, né, a gente já falou da redução de risco, porque exatamente, podem acontecer erros, são pessoas que acabam executando, seja interno ou terceiro, e pode acontecer erros. A diferença é que quando você terceiriza, a responsabilidade e o ônus do erro é da própria empresa que você terceirizou. Isso normalmente está em contrato. Além também, né, de toda aquela confiança nos dados que ele passa a ter, ou que ele ganha de know-how técnico também, que a gente comentou agora há pouco. Will, dentro dessa nova rotina aí do BPO atuando dentro de uma empresa que contratou o serviço, até onde que essa empresa contratada de BPO financeiro vai dentro da gestão financeira da outra empresa? Certo, né? Até, vamos dizer assim, né? Até onde o BPO chega e a partir da onde que é o sócio quem domina, quem tem que comandar. Né? Isso. Responsabilidades, limites aí. Normalmente o escopo, eles variam, tá? Nem todo BPO oferece o mesmo escopo de trabalho. Mas eu diria que assim, o BPO ele tem duas etapas ou duas atividades dentro da empresa. As atividades operacionais são essas que a gente comentou de dia a dia, são as tarefas que precisam ser executadas diariamente no negócio. E aqui eu estou falando, por exemplo, de conciliação bancária, gestão de contas a pagar, gestão de contas a receber, cobrança, faturamento, gestão do fluxo de caixa, gestão de e-mails, contato com clientes e fornecedores. Isso tudo você terceiriza, você pode terceirizar para um BPO, tá? Tem BPOs que tem um limite, talvez um escopo menor, e tem outros que oferecem esse serviço já de ponta a ponta, como eu estou dizendo aqui, né? Desde o processo de conciliação até o processo, por exemplo, de gestão do fluxo de caixa, tá? E tem as etapas, e tem, vamos dizer assim, os serviços construtivos, que também não são todos, tem alguns que entregam, outros que não entregam, que consiste exatamente de ter um especialista, alguém com um conhecimento técnico, um know-how maior, fazendo esse acompanhamento junto com a empresa. Então é como também se o próprio empresário ganhasse um consultor, um gestor que vai mensalmente ou bimestralmente acompanhá-lo no dia a dia do negócio e ter uma visão mais técnica, uma visão mais consultiva, vai dar apoio para ele em termos de orientação, até em questões de, por exemplo, educá-lo no sentido dele entender alguns indicadores dentro da empresa. Ele interpreta aquele dado que a operação executa. Então, exatamente. Ele lê as entrelinhas ali da planilha que vem o DRE pronto. Ele Sim, consegue às vezes identificar, né, algumas estratégias ali e indicar para quem contratou. Não adianta você ter todo esse serviço operacional sendo bem feito, gerando bons relatórios e você entregar isso simplesmente para o dono do negócio e falar, olha, isso aqui é o resultado, agora você se vira. Na verdade, porque como a gente comentou, o dono do negócio não é aquele cara que tem o conhecimento, talvez, para ler as entrelinhas, entender um DRE exatamente no seu sentido de cada indicador, de fazer uma análise vertical, análise horizontal, trazer indicadores a partir daqueles demonstrativos que vão ajudá-lo a tomar decisões de investimento, de cortes ou de aceleração. Então, enfim, são situações que o consultor com certeza vai ajudá-lo nesse sentido, e esses serviços consultivos são muito importantes porque eles fazem muita diferença. Eu falo que lá na Valorize, 80% do nosso trabalho é formado pelas etapas operacionais, que é esse dia a dia, que os analistas fazem rotineiramente. Certo. Só que o principal valor que o cliente vê é na etapa consultiva. Que é quando vocês explicam o que está acontecendo lá. Quando a gente exatamente senta com o cliente uma vez por mês e apresenta para ele os resultados, das orientações, é ali que ele enxerga maior valor daquele serviço. Tá? E aí também, Will, não fica aquela coisa, né, de ser só mais um documento que vai pra gaveta, né? Hoje em dia, óbvio que não são mais documentos nas gavetas, mas um documento lá na tua caixa de e-mail que você só arquiva lá, BPO financeiro, e deixa lá, nunca mais vai consultar, nunca mais vai olhar para tomar uma decisão. Acho que ter esse serviço consultivo junto com alguém especialista falando sobre aquilo que está acontecendo com os números da empresa
ajuda a colocar a mão na massa, Forma né? prática. Para melhorar, exato. Exato, você pega o número e atua de forma prática com aquele número, não vira um documento na gaveta. E até falando de documento na gaveta, né, a gente vai ter que chegar em algum momento e falar de tecnologia aqui, porque a gente vê, né, algumas contabilidades, principalmente ainda muito jurássicas, no sentido de não ter uma tecnologia, não ter uma comunicação com os clientes, e alguns BPOs, inclusive formados por contabilidades, né, que são às vezes vendidos por contabilidades no mesmo processo. Então, a tecnologia é importante. Então, é importante você ter sistemas em nuvem que podem ser trabalhados com o cliente, com a contabilidade, né? Legal. Precisa também, eventualmente, você ter arquivos digitalizados, tudo isso de uma forma prática para ser acessado. Inclusive, essa parte consultiva, se ter um dashboard, né, onde o cliente possa analisar o que ele precisa no momento que ele quiser, isso já atualizado diariamente. Um dashboard que você diz é mostrando todos os números de uma só vez ali, todos os indicadores importantes na mesma tela, né? Você imagina assim, que hoje o cenário da sua empresa era de você ter uma necessidade de capital de giro para o seu negócio nos próximos 90 dias de R$50 mil. Só que aí vai lá a sua área operacional e contrata um freelancer por R$20 mil, certo? Aí você, por exemplo, que não está acompanhando isso diariamente, você vai ter a noção ainda, aquele indicador anterior de R$50 mil. Só que hoje o seu cenário é diferente. Hoje vai ser R$70 mil de necessidade de capital de giro. E aí quando o analista coloca isso no sistema, essa informação, que ele tem a pagar esse fornecedor, é importante que você tenha esse dashboard, esse painel atualizado, porque senão você não vai conseguir tomar as ações corretas. Aí você vai achar, tem uma folguinha no meu caixa aqui, só que na verdade ele já está comprometido, porque ele não foi atualizado na hora. Então, esse tipo de informação também tem que vir fácil. E isso a tecnologia hoje ajuda muito, tem muitas ferramentas aí, tem alguns ERPs que já oferecem isso, né? Sistemas aí de gestão financeira. Existem hoje empresas, os serviços de tecnologia, de negócios também, de inteligência de negócios, como a gente chama, né? Ferramentas aí tipo Power BI. O próprio Excel dá uma ajudinha, apesar de o Excel ainda ser um pouquinho crítico, porque é planilha e planilha aceita tudo. E às vezes essas informações não ficam muito bem centralizadas. E aí você precisa ter essa informação, né? De uma forma bem bacana, bem clara, bem transparente, quando você precisar. Principalmente hoje no cenário que as empresas estão um pouco afogadas em termos de caixa, estão com uma inadimplência alta, não sabem se precificam corretamente. Então você precisa ter sempre essa informação bem atualizada, tá? Então, acho que assim, passa por isso também, ter uma tecnologia. E é importante também falar, acho que o que não faz, né, um BPO financeiro, porque, como a gente falou, tem limites, tem responsabilidades, até onde chega. Claro, não dá para abraçar o mundo. Eu acredito que talvez um BPO especializado em financeiro, ele não vai conseguir abraçar o mundo, porque senão ele vai acabar tendo que abrir mão de alguma coisa. Ou vai ficar um serviço demasiadamente caro, talvez atendendo uma área da empresa que ela não precisa naquele momento. Certo. Então, o que um BPO não faz? Normalmente, o BPO financeiro ele não executa ações em outras áreas, por exemplo. Então, vamos supor, você teve uma reunião com o teu especialista que te acompanha mensalmente, só que aí ele falou o seguinte, ó, o teu custo de aquisição de cliente está muito alto em relação ao seu ticket médio, por exemplo, que é uma análise que pode ser feita. Sim. Então, o custo que você tem para trazer um cliente para sua empresa não está pagando o ticket médio que você tem hoje. Certo. O que ele deixa com você, ou não está numa proporção muito boa. E aí você vai ter que fazer o quê? Ajustes, principalmente na tua área de marketing, na tua área comercial. E aí cabe ao dono da empresa, ou a pessoa responsável, gestor do negócio, implementar essas ações. Então, às vezes a parte financeira ela vai dar a visão, é como um médico. Ele vai ler ali o raio-x, vai ler o teu exame e vai te propor um remédio. Cabe a você pegar aquele remédio na farmácia, comprar e beber. Né? Tomar certinho. Então, tomar certinho. Então, é isso que... O BPO ele indica, né? Ó, Consultor, o que está acontecendo. Especialista, ele vai indicar. Às vezes algum caminho que ele consegue direcionar, né? Sim, e o que normalmente também não acontece no BPO é negociação com fornecedores e com clientes. Então, por exemplo, vamos supor que você precisa fazer uma venda ou o cliente está buscando uma negociação. Você, como dono do negócio, pode pedir ajuda para o especialista, mas ele provavelmente não vai participar da roda de negócios com o teu cliente. Né? Não costuma fazer parte do escopo de trabalho de um BPO isso. Da mesma forma que se às vezes você comprou de um fornecedor um bem ou um serviço e aquele
bem o serviço não te atendeu, por exemplo. Você precisa reclamar. Aí não costuma também tá no escopo do BPO, esse tipo de solução, né? Esse tipo de conciliação. Nem questões operacionais do negócio. Então, às vezes o cliente tem lá o e-mail do financeiro, porque ele recebe o boleto, recebe a nota fiscal, comunicação, e tá com um problema com a tua empresa, ele vai lá, primeiro ele vê o e-mail do financeiro e manda um e-mail para o financeiro. E às vezes é uma demanda mais operacional do que financeira. E aí cabe também ao financeiro direcionar isso para o operacional da empresa. Então, são situações assim, basicamente que fogem ali do escopo de uma área financeira que não são atendidas pelo próprio BPO. E Will, tudo isso que você falou, assim, que tá dentro, né, de um serviço de BPO e até o que não está dentro do serviço, é muito legal ter essa visão mais prática, né, de como que ficaria essa rotina do dia a dia, mas isso não exatamente significa que o BPO financeiro vai pegar um funcionário, treinar esse funcionário para que ele faça os processos, né, certinho dentro do que aquela empresa pretende para fazer o financeiro de outras empresas e colocar esse funcionário lá dentro da outra empresa. Não. Isso é feito de forma remota, assim, vamos dizer, uma interação remota. Sim, em geral é remoto, porque o BPO, né, a ideia de você ter um BPO, a gente já falou, uma das vantagens normalmente é uma melhor condição financeira, de você ter uma equipe ali tá fazendo um trabalho para você. Se você pegar o teu funcionário e colocar dentro da empresa, você perde escala, você tem que você vai acabar pagando aquele funcionário mais um valor para o BPO. Então não é a mesma coisa de, por exemplo, quando terceiriza serviço de limpeza para a empresa, que aí de fato precisa ter as pessoas lá dentro. Sim. Ou quando você terceiriza um serviço de atendimento ao cliente, que muitas vezes precisa que esteja inserido no negócio para a pessoa poder atender as ligações ou fazer as ligações, não sei. Então, nesse caso do BPO financeiro, não é assim. Não é assim. Quando a gente está falando de BPO para pequenas e médias empresas, tá? Esse termo BPO, na verdade, ele vem já de serviços bem consagrados, falando de grandes empresas. Já é um serviço muito conhecido por grandes empresas. Grandes empresas têm serviços de BPO há muitos e muitos anos, né? Já, efetivamente. A gente trouxe esse conceito de BPO lá em 2019, quando a gente estabeleceu a Valorize como modelo de negócio de BPO financeiro. Hoje é um termo, né, bem mais conhecidão também, mas enfim, o BPO, a ideia para pequenas e médias empresas é entregar toda essa estrutura, tudo isso que eu estou falando, de ter um analista bem treinado, bem capacitado. Normalmente ele tem um custo maior de contratação, de manutenção. Você trazer um especialista para acompanhar, sem tudo isso por um valor acessível à pequena e média empresa. Então é inviável você pegar uma equipe dessa e colocar, deixar um company, como a gente fala, deixar dentro da empresa. Não faz sentido. Então a ideia, sim, do BPO financeiro para a pequena e média empresa é um trabalho remoto. Tá legal. Isso é até melhor, porque às vezes você diminui custo de estrutura. Exatamente, né? Você não precisa ter uma posição ali para a pessoa ter, né, recurso ali físico para ter aquela pessoa dentro da tua... Às vezes você tem uma empresa grande, com faturamento de empresa grande ou média, com um escritório pequeno. Sim. Porque você conseguiu ter flexibilidade nessa prestação de serviços. Perfeito. Então, como é que fica essa rotina aí de interação entre o BPO e o gestor dono da empresa? Normalmente, o BPO, a gente fala que um bom BPO, ele é aquele que gera menor impacto para os gestores no dia a dia. Então, é como ele falou, o processo correto de um BPO só vai ter ali uma demanda para o gestor da empresa durante o dia, que é abrir o aplicativo do banco e aprovar o pagamento de acordo com o relatório que o próprio analista já encaminhou para ele. Legal. Então, um bom BPO é o que gera o menor impacto possível exatamente para otimizar o tempo do gestor, né? E a equipe do BPO ela deve funcionar como uma equipe autogerenciável. Por exemplo, na Valorize, a gente busca simular a experiência de ter uma equipe interna, só que trabalhando remotamente para o nosso cliente. Então, só que aí a gente, da mesma forma, né, busca trabalhar sempre com processos bem estabelecidos. Nós temos um checklist, nós temos compliance, né, que é uma validação do que está sendo feito pelos analistas, nós temos todo um treinamento. Então, é como se você ganhasse uma equipe autogerenciável dentro da sua empresa. Você não precisa ficar acompanhando, você não precisa ficar microgerenciando, você não precisa ficar ensinando nada. As coisas vão acontecendo de uma forma mais natural. Legal. Mas
de certa forma, existe toda uma estrutura por trás também, fazendo isso acontecer. Eu acho que a parte mais importante, assim, da gente passar pro empresário, empresária que está nos acompanhando aqui Will, como escolher a melhor opção de BPO financeiro para a minha empresa? Eu acho que, assim, tem algumas coisas que não dá para se abrir mão quando a gente está falando de contratar um BPO, tá? Porque é uma área bem sensível da empresa, é uma área de muita confiança, é uma área que demanda ali também uma experiência, como a gente falou, todo um acompanhamento. Então, eu diria assim, tem alguns pontos que, ao contratar um BPO, o empresário precisa se atentar. Primeiro, eu acho que é o histórico da empresa. Olha no Google, vê como é que é a avaliação dessa empresa no Google, verifica se ela já tem avaliações, principalmente, né? Como é que ela está posicionada nas redes sociais, se ela produz bons conteúdos, se ela tem um gabarito por trás que também dá essa base, né, toda essa credibilidade para ela poder oferecer o que ela oferece. Então, às vezes, uma empresa contrata um BPO, né, e esse BPO está com o nome de uma empresa, parece que tem uma marca, mas aí dá uma dor de barriga na pessoa que o acompanha e ele fica sem ninguém para repor. E aí cai no colo do sócio novamente, porque, na verdade, ele não contratou uma empresa que tem uma estrutura suficiente para poder atendê-lo. Na verdade, ele contratou ali, às vezes, um profissional autônomo, alguém que vai dar um suporte para ele, mas que está faltando todo esse histórico, todo esse lastro para poder prestar o melhor serviço, né? Eu também diria que eu olharia se a especialização daquela empresa que está te oferecendo aquele serviço, tá? É só mais um serviço dentro daquela carteira, daquela gama de serviços que a empresa oferta, ou ela é especializada nisso, tá? Por que é importante isso? Porque enfim, quando as coisas começam a virar um pouquinho de moda, existe também uma banalização do serviço, existe uma queda natural da qualidade, porque todo mundo quer oferecer, mas nem todo mundo tem competência para oferecer aquilo. Então, por exemplo, né, não falando mal, inclusive conheço contabilidades que oferecem bons BPOs financeiros, né, mas tem muita contabilidade hoje que às vezes não dava nem conta de fazer o serviço contábil e fiscal para os seus clientes e agora já estão colocando um BPO financeiro também. Assim como tem empresas de cobrança que oferecem BPO, enfim, né? As coisas vão acontecendo e assim perde um pouquinho da lógica do negócio. Do know-how também, né? Sim, e perde-se a lógica, que a lógica é resolver o problema do cliente, não gerar mais um problema para o cliente. Sim. Então, a empresa normalmente que ela é especializada naquele serviço, especializada em BPO financeiro, ela provavelmente é uma pessoa que está sempre olhando produtos, ferramentas, tecnologias, processos para melhorar aquele serviço. E, naturalmente, você deve ter um serviço melhor também. Então, eu olharia se ela é especializada naquele serviço ou é só mais um serviço dentro do portfólio de alguma outra empresa, tá? Eu olharia também estrutura e garantias de entrega. Por que estrutura? Porque é aquela coisa, são pessoas que vão executar um serviço. A gente não está falando que não é uma coisa automatizada, o BPO, né? Ele utiliza sistema, utiliza tecnologia, utiliza dashboards, mas não é automatizado. Ainda é um ser humano executando um serviço. E aí, se esse ser humano tira férias, esse ser humano tem uma doença, esse ser humano se afasta por qualquer motivo, pede demissão. E aí, quem vai fazer o serviço para você? Certo. Então você precisa olhar a estrutura da empresa. Se a empresa tem backup, se a empresa tem uma estrutura, se algo acontecer de errado, inclusive, eu consigo localizar essa empresa, eu consigo chegar nessa empresa, eu consigo acionar de alguma forma essa empresa. Então é importante sempre olhar a estrutura também que está por trás, para não ficar na mão no momento que talvez você não espere, tá? E garantia de entrega. Tudo que foi combinado está no contrato, tá? Está sendo de fato entregue tudo que foi combinado? Se eu não receber o que foi combinado, o que acontece? Eu preciso ficar muito redondo, que a gente está falando de uma área complexa da empresa, não estamos falando aqui de vender um pãozinho, né? É absorver uma área complexa da empresa. Então, se não tiver muito bem delimitado isso no contrato, pode ser que às vezes você esperasse uma entrega e receba outra, e depois você não consegue, de repente, reclamar porque não está isso bem especificado no contrato, por exemplo. Tá? Eu olharia se a empresa tem um seguro por trás. Seguro empresarial? Um seguro empresarial, exatamente. Algumas empresas, algumas seguradoras oferecem um serviço, o seguro de responsabilidade. Caso, por exemplo, aquele contratado, aquele terceiro, né, execute um processo com erro, faça alguma coisa que gere um prejuízo financeiro para a empresa, ou até um prejuízo de imagem, existe toda uma seguradora por trás que pode indenizar aquele cliente. Porque esses valores podem ser R$100, mas podem ser R$100 mil.
Tá certo. Se for um erro de 100 mil reais, pode quebrar essa empresa de BPO. Então, essa empresa de BPO tem que ter uma seguradora por trás, tem que ter uma empresa maior dando o aval para o trabalho também, no caso de um problema, de um erro, você poder indenizar, poder gerar um sinistro para indenizar aquele cliente. Né? É importante, isso nunca tinha ouvido falar desse tipo de seguro, não, para ser sincera. Pois é, esse seguro, ele não é novo, né? Assim, ele não é uma coisa muito comum, muito usual, né? Ele não é uma coisa muito popular, tanto é que demanda-se uma investigação muito forte sobre a boa-fé da empresa, existe todo um acompanhamento. Idoneidade, né? Então, as seguradoras costumam fazer isso de uma forma um pouquinho mais... cautelosa, mais conservadora, tá? Mas precisa ter um seguro. Então, a empresa que vai prestar o serviço precisa apresentar que tem uma outra empresa por trás, seja uma Porto Seguro, seja uma Sul América, seja uma empresa internacional, enfim, precisa ter uma seguradora por trás. Eu olharia também benefícios adicionais que esse BPO pode entregar. Por exemplo, esse BPO ele entrega um RP para o cliente. O que é um RP? É um sistema de gestão? Porque um BPO, para executar todo esse trabalho que a gente está falando de forma bem feita, com essa velocidade de entrega, com essa qualidade de acompanhamento, precisa usar um sistema, não dá para trabalhar em planilha. Um sistema próprio, assim, você ou próprio ou um sistema de terceiro, desde que ele forneça esse sistema. Né? Então, se, por exemplo, o BPO oferece, eu não tenho um sistema hoje contratado, mas o BPO que chegar tem que oferecer isso para você, né? Porque não dá para ficar desenvolvendo o trabalho numa planilha. Ou, de repente, se ele não oferece, mas ele indica um, você tem que considerar isso no custo também daquele trabalho, porque você vai aumentar o teu custo também com essa solução, né? Por exemplo, também oferecer cursos online para o próprio empresário poder se desenvolver, tanto na área financeira ou na área extra-financeira, marketing, que também impacta muito financeiro, comercial, todas essas áreas também, cursos de desenvolvimento empresarial, que o empresário pode ter, é um benefício muito bacana, porque você acaba casando, né, aquela questão de você poder oferecer um serviço consultivo e uma boa compreensão por parte de quem está ouvindo aquele trabalho, né, de quem está recebendo aquela orientação. Ela se capacita para entender o serviço que está sendo feito para a empresa dela, né, e como que pode melhorar isso também, né, no dia a dia. Legal, né? E a parte, por exemplo, consultoria, serviços extras também, eu diria, né? Por exemplo, consultorias. Se eu precisar, por exemplo, avaliar o valor do mercado, eu consigo contratar um serviço desse dentro da empresa, do BPO? Porque é legal também você ter isso integrado, porque a comunicação já está acontecendo, já é fluida, né? Você consegue complementar, de repente, uma situação, uma consultoria de precificação, uma consultoria de planejamento financeiro, planejamento estratégico. São serviços muito interessantes se ter agregado ao BPO, mesmo que, óbvio, às vezes contratado à parte, porque foge desse escopo, mas que você possa contratar, porque no momento que a empresa começar a amadurecer, você começar a ter mais resultados, você vai precisar desses serviços também. Bacana, quem está executando o BPO ali já tem a faca e o queijo na mão, né? Porque já está com as informações ali. É só estruturar elas dentro da necessidade que o cliente está precisando ali naquele momento. Exatamente. E faz isso também, às vezes, por condições financeiras melhores, porque já é um cliente, já existe um histórico, né? Você não vai começar do zero a levantar as informações. Então, também existe essa possibilidade. Eu diria que são esses 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? O histórico, a especialização, estrutura e garantia de entrega, seguro e benefícios. Legal, Foram 6, né? Na minha vida foram 6. Foram 6. Não sei porque você colocou a garantia a mais. Garantia a mais, que foi adicional. Mas a garantia da entrega, né? Que você falou que é importante ter no contrato. Bom, e ótimas dicas que você deu aqui, né? Na hora de escolher o BPO financeiro para uma pequena ou média empresa. Então, pessoal, se vocês gostaram, já deixa o like aqui no vídeo para quem acompanha a gente pelo YouTube. Se você ainda não acompanha, segue a gente lá no canal e também siga, né, no Spotify. E agora a gente vai passar para a próxima fase, que é falar sobre a pergunta do empresário. E depois disso, vamos anunciar aqui qual é o bônus que vocês vão ganhar, que a gente tem uma surpresinha para vocês no final da conversa. Nai, vamos compartilhar uma meta aqui com o pessoal? Vamos traçar uma meta junto com o pessoal aqui? Vamos? O que é? Que meta? Da gente ficar entre os 30 podcasts mais ouvidos de negócios no Spotify até junho de 2023. Porque a gente vai continuar produzindo semanalmente aqui, né, para vocês. Então, pessoal, compartilha
Compartilha então nosso ficou... canal com outras pessoas que precisam também ouvir essas dicas, que é muito importante. Então a gente vai estabelecer a meta, ficar entre os 30 mais ouvidos até junho de 2023. Perfeito. Hoje estamos um pouquinho longe, vamos ter que um pouquinho caminhar. longe, mas até então, lá... se você quiser ajudar, compartilha aí com todo mundo, compartilha com seus colegas que têm empresa, compartilha com quem você acha interessante para acompanhar nosso podcast. E tem muitos conteúdos, muitos temas bem interessantes que a gente vai trazer aqui, inclusive convidados, hein? Convidados e dicas, sempre dicas para você melhorar o dia a dia da sua empresa, melhorar a performance e os resultados. Show de bola. Então, meta traçada, então vamos ver. A gente vai melhorar o nosso também. Vamos lá, então. Lá no nosso Instagram, @willbrandão_xp, teve uma pergunta de um dos nossos seguidores, e ele mandou o seguinte pra gente, Will: eu já tenho uma contabilidade. Eu preciso contratar um BPO para além da contabilidade? Sim, a gente, enfim, talvez não tenha ficado claro ainda, né? Enfim, essa pergunta ele enviou lá no Instagram. Mas os serviços de BPO financeiro são diferentes dos serviços que a contabilidade entrega. Os serviços que a contabilidade entrega normalmente estão relacionados à conciliação contábil, ou seja, ela verifica a movimentação financeira da empresa e lança essa informação para o governo. A parte fiscal de tributos, então ela gera as guias de impostos de acordo com as notas fiscais emitidas. E também a parte de departamento pessoal, que é enviar o olerite, enviar a folha de pagamento, olerite, recibo, etc. Né? Então, normalmente, essas são as 3 áreas atendidas por uma contabilidade. O que ela não faz é realmente botar a mão na massa dentro do financeiro do dia a dia. Muitas vezes, até a contabilidade entrega os demonstrativos que precisam ser entregues, só que aqueles demonstrativos não correspondem à realidade do negócio. O próprio dono da empresa olha e fala: isso aqui não é a realidade do meu negócio. Mas por quê? Porque não houve a boa comunicação entre o financeiro e a contabilidade. Então ela gerou às vezes um demonstrativo, um DRE, que não confere, porque não está bem alimentada. A própria contabilidade não teve a informação, então não tem como ela gerar um bom demonstrativo. Hoje em dia já existem contabilidades oferecendo serviço de BPO também, como eu falei, né? O meu ponto de vista sobre isso é que, assim, primeiro você tem que avaliar, mantenha-se analisando aqueles 6 pontos que a gente acabou de comentar: histórico, especialização, estrutura, garantia de entrega, seguro e benefícios, tá? Se você confia e acredita que a empresa vai oferecer um bom serviço para você, beleza, tá? Eu diria que eu acho mais interessante, talvez, você oferecer ou colocar o BPO numa empresa de BPO financeiro ou num outro parceiro, porque você acaba tendo o que a gente chama de double check. Perfeito. Um duplo controle das coisas. Da mesma forma que o financeiro vai conseguir controlar que a contabilidade está enviando, seja de impostos, seja de recibos, folhas, etc., a contabilidade, ao receber a informação do financeiro, também vai verificar se está correto ou não. Porque às vezes você faz isso através de uma única empresa, o processo flui e ninguém percebe o erro. Quando você tem 2 prestadores de serviços diferentes fazendo o processo, ocorre essa questão de duplo controle, double check. Então, o financeiro controlando e validando a contabilidade e a própria contabilidade controlando e validando também o financeiro. Fica uma operação mais segura. Acho que o próprio empresário ele pode comparar depois os demonstrativos e verificar. E são situações, e são serviços complementares de fato. Sim. A contabilidade precisa de um bom financeiro e o financeiro também precisa, e é interessante ter uma boa contabilidade. As 2 informações têm que estar sempre casadas, e se você tiver bons profissionais especializados em executar cada uma dessas áreas, com certeza a sua empresa vai ganhar muito. E do ponto de vista do empresário também, Will, eu acredito que seja uma forma de diluir o risco também para ele. Risco contratual mesmo, estou falando. Grandes empresas fazem muito isso. Fazem isso. Elas terceirizam serviços com diversas empresas diferentes. Às vezes o mesmo serviço, mas ela terceiriza com várias empresas diferentes para diluir esse risco, mas se uma quebra, exatamente. Ou então também de reter as informações, né, para elas e, né, ter essa double check, essa verificação dupla aí, é muito interessante. Mas Will, fala assim, no sentido de, eu vou ter 2 empresas operando, então, partes que são complementares. Eu coloco esses 2 fornecedores meus em contato, eles vão trabalhar em conjunto ou eu vou ter que ser uma ponte entre eles 2? Como é que funciona na prática? É legal essa interpretação, né? Essa pergunta, porque
O BPO, como a gente está falando, né, se a ideia é otimizar o tempo do gestor, o interessante é tirar essa etapa, esse trabalho dele, essa tarefa dele. Então, um bom BPO, né, um BPO que realmente faça o serviço de ponta a ponta, ele já vai entregar essa comunicação com a contabilidade também. Então, aquela rotina de contabilidade, de envio de informações, de retenção de informações, etc., tudo isso vai ser colocado dentro do processo do BPO e o próprio profissional que está executando o BPO vai executar essa comunicação. Então, o administrador da empresa, o sócio, ali, o gestor, ele fica realmente livre e ele vai controlar a empresa dele, não vai perder o controle porque só que ele vai controlar de uma forma diferente. Não no dia a dia, não fazendo microgerenciamento, mas olhando os indicadores do seu negócio, olhando os demonstrativos. Né? E o legal de você ter, de repente, um BPO diferente de uma contabilidade, porque você vai ter profissionais diferentes olhando o resultado do seu negócio que com certeza vai complementar o processo consultivo para você tomar as boas decisões. Então, é interessante esse ponto de vista, né? Mas é isso, eu diria que o BPO tem que sim se comunicar bastante com a contabilidade, é natural que isso aconteça e libere esse tempo dos sócios para fazer outras coisas também. Muito bom, e para você que ficou aqui com a gente até o final, espero que tenha esclarecido um pouquinho mais sobre o que é esse famoso BPO financeiro, né? O Will deu aqui algumas dicas muito quentes para como você faz para escolher a melhor opção para o seu dia a dia. E se você ainda tiver alguma dúvida, o nosso bônus é o seguinte: a gente tem uma planilha feita exclusivamente para você simular o que é melhor para a tua empresa. Então, ela faz uma simulação entre contratar CLT e contratar uma empresa de serviço do ponto de vista financeiro, melhor do ponto de vista financeiro, né? Então, uma comparação, né, de valores ou de custos que você teria com o BPO e com um profissional CLT, né? Interessante porque se a gente falou que uma das vantagens não é única, né? Isso tem que ficar claro. Às vezes você tem um BPO que cobra o mesmo valor que você pagaria para um profissional, só que você tem uma qualidade maior, isso já vale muito a pena, além de todas essas garantias que a gente comentou. Mas é legal porque você, às vezes, vai conseguir já comparar e já ver a diferença de resultado do seu negócio, tendo um profissional e tendo o próprio BPO. Isso aí. Então, para te ajudar nessa decisão de terceirizar ou não a gestão financeira da sua empresa, a gente vai disponibilizar essa planilha gratuitamente e você vai poder acessar ela na descrição aqui do vídeo no YouTube e inclusive na descrição do Spotify. Aproveita. Show de bola, a gente vai deixar aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e deixa aí um comentário pra gente, né? Nos conte. Você já tem um BPO financeiro para sua empresa ou você tá pensando ainda, cogitando em tomar essa decisão? Ou se tem alguma dúvida, manda pra gente também. Exatamente. Que a gente vai lá e responde pra você também nos comentários. Combinado? É isso. Combinado então, pessoal. Até mais. Valeu, tchau, tchau.